Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Nós estamos iniciando mais um estudo bíblico e invocamos a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Diante de tudo que nós já vimos e ouvimos em nossos estudos bíblicos, principalmente nesse último estudo do dia 17 de setembro, vem a pergunta, por que Jesus veio ao mundo? Foi preciso ele vir? Talvez você de início responda, ele veio para nos salvar. Está certa essa resposta. Agora precisamos saber, antes de mais nada, o que é essa graça salvadora. Deus nos responde através da sua palavra. E é isso que nós vamos ver a seguir. Agora vamos aprender a cantar um hino que se chama Que a Graça do Senhor Jesus. Muito bem. Graça divina e sua necessidade. Ponto 1. Todos os seres humanos são pecadores e culpados diante de Deus. Por isso estão debaixo da maldição da lei, merecendo a morte. Ponto 2. Nenhum ser humano pode alcançar a sua própria salvação pelos seus próprios méritos, esforços e obras. Isto é impossível. Ponto 3. Logo, a graça divina, ela é necessária para o ser humano ser salvo e foi divinamente revelado, mostrando o amor e a compaixão de Deus pela humanidade. Como escreveu Tito, capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ponto 4. Jesus Cristo é a manifestação viva da graça de Deus, que interviu neste mundo para trazer a salvação a toda a humanidade. Este plano de salvação está disponível a todas as pessoas, independentemente de idade, sexo, condição social ou nacionalidade. Ponto 5. Quando dissemos que Jesus veio salvar o mundo de seus pecados, na verdade significa que Jesus veio religar novamente a criatura com o Criador. Daí vem o termo religião. O cristianismo, na verdade, deveria de ser a única a ser chamada de religião, a religião cristã, mas se tornou um termo genérico. Por isso que a doutrina da salvação pela graça distingue a religião cristã das demais religiões do mundo. Todas as outras ditas religiões ensinam que o ser humano deve emendar-se e aplacar a ira divina. Isto é, o ser humano deve alcançar a sua salvação por seus próprios esforços e obras, bem ao contrário do que ensina a Escritura Sagrada. Portanto, a doutrina da salvação pela graça de Deus é a principal doutrina da nossa fé e marca a religião cristã como sendo divina, enquanto as demais são criações e invenções humanas. Ponto 6. A graça pela qual Deus nos salva é atributo ou qualidade pessoal de Deus, chamado até de favor dei.
aquela disposição graciosa, amorosa, aquela boa vontade de Deus para com as pessoas, onde Ele perdoa todos os pecados. É o amor imerecido de Deus ao ser humano. É como nos diz o apóstolo Paulo em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Importante dizer que a graça divina é somente através de Jesus Cristo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, salvação que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. Portanto, nós não podemos pensar na graça divina separadamente da redenção por Jesus. Deus é gracioso para com os pecadores apenas em Cristo e por causa de Cristo. A graça divina nos é dada por Jesus Cristo. E essa graça salvadora é universal. Deus amou ao mundo. Por amar o mundo, Deus enviou seu Filho para salvar o mundo, como diz Paulo em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu, não por pessoas justas e boas, ou por aqueles que o ajudaram de certa forma, mas por pecadores perdidos e condenados, como você e eu. Isto é graça. Meus prezados irmãos e irmãs, logo após Adão e Eva terem caído em pecado, Deus lhes prometeu um descendente. Está ali em Gênesis 3,15. Esse descendente seria alguém que viria ao mundo para unir novamente a criatura com Deus, que o pecado do casal havia rompido. Sim, porque há um grande abismo que o pecado separou e ainda separa a criatura do Criador. Jesus veio para religar novamente o ser humano com o Pai Celeste, com sua morte e derramamento de sangue. E a única maneira de passarmos sobre esse abismo, de cruzarmos para o lado de Deus e assim pertencermos ao seu reino, é pela fé em Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E desde que Deus nos comprou a preço de sangue, pertencemos a Ele. Somos propriedade comprada. Se entendermos a dimensão desta compra e de sermos libertos do pecado, da morte e do poder do maligno, deveríamos diariamente glorificar a Deus de corpo e alma e obedecê-lo de coração, enquanto ainda vivemos aqui nesse mundo, no reino da graça, rumo ao reino da glória. 2 Coríntios 5,15. Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. Esse versículo está bem claro das escolhas que temos à nossa frente, na nossa vida. Seguir ou não seguir a Cristo. Valem aqui as palavras de Martinho Lutero. Diz ele: todas as pessoas já estão condenadas e presas para serem condenadas eternamente. Mas o Filho de Deus veio para nos redimir, salvar desse julgamento. Conforme disse o evangelista João, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. E essas são as palavras meigas de Jesus quando fala daqueles que nele creem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais morrerão eternamente, e ninguém as arrebatará, tirará da minha mão. João capítulo 10, versículos 27 e 28. Pense nisso.
Amém. Vamos orar em conjunto a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Até a próxima. Fique bem e fique juntinho de Jesus até o fim da caminhada. Tchau.